Reflexões Bíblicas, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de hoje. A gente reflete o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. A passagem é conhecida, o professor Jung Musung nos convida como chave de leitura o tema da ganância como um grande mal e loucura do mundo. Vou fazer a leitura do texto na minha tradução da Bíblia, acompanhe aí na sua. Diz o seguinte: do meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Depois Jesus falou a todos: Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e o homem pensou: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: eu já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, você possui um bom estoque, uma reserva para muitos anos. Descanse, coma e beba, alegre-se. Mas Deus lhe disse: louco, nessa mesma noite você vai ter que devolver a sua vida. E as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. Jung, começa com um caso concreto, Jesus já dá uma sentença sobre a ganância e depois conta a parábola, né? Uhum. Como é que você está propondo a reflexão dessa passagem hoje? Bom, a grande questão é o tema da ganância, né? Agora, a pergunta do homem, né? A resposta de Jesus é muito interessante. Assim, quem sou eu? O que tem a ver com isso? Né? No fundo, é isso. É, eu acho que é uma forma de retórica, em parte, porque depois ele responde. Mas a questão central é assim: não é eu, Jesus, que dá a resposta, porque isso é uma coisa dos irmãos. Né? Então, não, essa é a coisa assim: quem sou eu para resolver isso? Né? Agora, o que tem aqui? Né? Você tem dois irmãos que estão brigando, estão se separando, porque depois dessa discussão da herança, e se não acordar, se não der um acordo, os irmãos estão separados. Então, no mundo antigo, a coisa mais importante era o sagrado, a família. A família é uma questão sagrada. O que Jesus está colocando, ou o Evangelho está colocando, né? Que agora tem um sagrado acima da família, que é ganância. Né? No mundo de hoje, o que a gente conhece de história de irmãos, principalmente ricos, que quando o pai morre, começa uma briga gigantesca da ganância e da herança. Então, tá, e por que agora a ganância virou o sagrado acima da família? Essa é a coisa. E aí uma coisa importante, né? No mundo antigo, você ensinava, tá, que ganância é um dos 7 pecados capitais. Reconhecer, as pessoas são gananciosas, ótimo. Você tem que ensinar as pessoas a controlar a ganância, porque deixando-se levar pela ganância, você destrói até a família. Ponto. O mundo moderno, e mesmo nas igrejas cristãs hoje, ganância se tornou virtude. E essa é uma coisa muito importante, a passagem do mundo pré-moderno, pré-capitalista, para o mundo capitalista. Não é meramente questão econômica, muda a questão da cosmovisão, dos valores morais, etc. Né? Nossos cursos anteriores, que faz parte desse canal do capitalismo como religião, a gente discutiu essa questão. Né? Então, essa é uma coisa importante. E aí, o que Jesus está colocando? Aproveita isso para dar uma lição, um ensinamento de que o grande problema da ganância. Tá. Por que Jesus coloca isto aqui? E o que é ganância? Por que é ganância ruim? E nessa parábola do homem que ficou rico, ganhou, teve chance, ganhou com muito
colheita, e aí precisa ter mais celeiros. Isso lembra o quê? Isso lembra a história de Israel na época do Egito, com José, desculpe, né? E essa coisa de acumular, né? E aí vem uma coisa importante, né? Quer dizer, o que eu vou fazer? Ganhar dinheiro e deu certo, fez uma boa produção, ótimo. Isso é o fato. O que você decide com isto é uma opção pessoal. Né? Isso é uma coisa importante. Então, a decisão é já meio pré-moderno, pré-capitalista. Né? Já está indo assim, olha, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou colocar, derrubar os celeiros, construir maiores, para acumular. Né? Eu gosto dessa palavra. Né? Quer dizer, há traduções que não se usa isso, mas sim, de qualquer jeito, ganhei é isto, vou acumular isso. No mundo moderno, depois de acumulado, eu vou aproveitar e ganhar mais dinheiro, que é o capitalismo. Fazer dinheiro e ganhar mais dinheiro. Esse senhor não existia o capitalismo ainda, então acumulou, poderia ajudar os outros, mas ele acumula. Ótimo. E aí vem agora a decisão, a conclusão, que agora fala para si mesmo, descansa, come, bebe, aproveita porque eu tenho uma vida boa para frente. Tudo já garantido. Então, aqui é a questão central. A riqueza e o poder como garantia para uma vida boa e futura, de prazer e segurança. Nos tempos de hoje, esse mito é repetido de um outro jeito, e a gente vê isso na inteligência artificial. Agora, com toda a discussão da inteligência artificial e da biotecnologia, que você cria, aí no futuro, logo, né, os grandes filósofos da inteligência artificial, nos próximos anos, vamos ter a condição de biotecnologia de vencer o envelhecimento. Isto é, a gente não vai mais morrer. Como a inteligência... Antigamente, Deus vai resolver isso depois da morte. O mundo moderno não acredita nisso, ou não acha que é solução suficiente. Então, agora, a inteligência artificial com neoliberalismo, que justifica acumular mais riqueza, você vai construir um corpo não mais humano, orgânico, aí se chama pós-orgânico, ser humano pós-orgânico, porque além do corpo normal, teremos essas coisas tecnológicas, troca peças, cérebro não funcionou direito, troca aquilo, troca o coração, troca tudo que for necessário para manter. Isto é o quê? É o desejo, o mito de que nós não vamos morrer. É a dificuldade que nós temos de reconhecer que somos seres mortais. E não somente a minha morte, mas também os meus pessoas que eu amo também não vão morrer. Isso é o medo de perder as pessoas que se ama e, obviamente, perder a sua vida. Então, eu preciso acumular. Para conseguir essa tecnologia, eu preciso acumular. Daí, hoje, se junta ganância, hiperganância, para dizer que eu vou fazer isso para que pessoas não morram mais. Mas vai precisar de muito dinheiro, muita acumulação de riqueza para fazer essa tecnologia. Isso é sacrifício necessário para que, pelo menos, as pessoas que têm essa condição, no futuro resolvem isso, que vença a morte. Então, hoje se justifica a ganância, a acumulação de riqueza, em nome da realização do desejo de uma vida sem problema e sem morte. Isso é a discussão que já aparece no Evangelho de Jesus. Aí o que diz Jesus? Diz uma coisa interessante. Louco, isto não é racional, isso não é razoável. Você pode ter uma vida melhor, você pode, mas sim, como é que
hoje, não é coisa, os caras, as pessoas mais ricas já estão acima de 100 bilhões de dólares de riqueza. Com 1 bilhão, você tem dinheiro para viver 100 anos sem fazer nada. Tudo que você puder gastar com consumo, etc. Você tem condição de viver 1 bilhão, 100 anos? Não. Você e continua querendo acumular mais. Isso não faz menor sentido, a não ser essa ilusão falsa, promessa falsa. Daí, então, Jesus diz uma coisa assim que eu achei, não, muito sacanagem, né? Aí Deus diz, ó, louco, hoje você vai morrer. Não é porque ele é mau, não é Deus sádico. Não, gente, a vida não funciona assim. Você pode ganhar muito dinheiro, de repente ficar doente. Ou acidente. O seu filho pode acidentar, cair de uma janela num prédio. Ponto. Não é porque Deus promete, Deus faz isso. Não, isso faz parte da vida. Então, como é que a gente. Solução, qual é o caminho espiritual? É o que Jesus diz. Não tenha ganância por essas coisas, riqueza, poder, etc. Mas acumule o quê? Coisas boas. O que fala ser rico diante de Deus, que é você ter uma vida amorosa, vida de solidariedade, uma vida de justiça e paz com as pessoas que você ama. Né? Tem pessoas que, por desejar que dá felicidade para os filhos, não tem tempo para os filhos porque tem ganhando muito dinheiro, tem que trabalhar e ganhar muito dinheiro. Aí os filhos vão perguntar, eu não quero tanto brinquedo, eu quero que você brinca comigo. E no fundo, essas pessoas têm medo do amor, da condição humana, de viver. Olha, eu tenho que brincar, cuidar com as crianças ou com filhos, porque eu posso morrer, ou ele pode morrer. Eu tenho que viver bem enquanto nós podemos viver. Essa é o único caminho de uma vida melhor. Essa eu acho que é a chave, né? Então, daí a ganância é mal, porque acumula, mata os pobres, mata a natureza, e é uma loucura, porque não faz o menor sentido isso. E eu acho que nesse sentido, fazendo essa adaptação de Jesus, do tempo de Jesus para o de hoje, que é essa questão de ganhar dinheiro para ganhar mais dinheiro, o resto vale 100%. Comentários. Jung, a passagem de hoje pode ajudar as pessoas a refletirem sobre as campanhas sobre taxação das grandes fortunas, né? Porque a gente Uhum. tem o caso do cara que já era rico, ele já era rico, e aí, bem, surpreendentemente, ele se torna mais rico ainda e precisa de celeiros maiores. Ele podia partilhar parte da imensa riqueza dele, mas ele achou que convinha derrubar os celeiros e Sim. construí-los de novo para guardar. Então, como você diz, é um problema de hiperganância. Acho que aqui tem muitas coisas interessantes do que você fala, nos faz pensar, né? Que a própria ideia de milhões de dólares, de euros, reais, bilhões, trilhões, ela já é uma ideia que ela nem é mais material propriamente dito, Uhum. porque a gente não consegue nem imaginar todo esse dinheiro guardado em algum lugar, mas de maneira mais curiosa é o que você dizia, né? É uma pregação muito clara de Jesus contra cuidado contra com qualquer tipo de ganância, Engano. porque era um pecado. E hoje a gente encontra igrejas, padres, pastores e outros anunciando uma fé cristã no qual a ganância ela está integrada, ganância, ambição, a cobiça, elas estão integradas, né? No fundo, são uma distorção radical daquilo que Jesus ensinou, né? É, eu fico muito triste, de vez em quando eu dá vontade de assistir essas coisas, porque não é possível. Como é que as pessoas pregam, padres e pastores, que são. Não, você pode dizer, tem um erro herético, ou desviou um pouquinho, não é isso. É frontalmente contra. Esse texto é claro, ganância é
o mal. Não, ganância é virtude. Onde é que tirou isso? Não, porque Jesus ensinou. Mas, meu Deus do céu. Né? É daí que as pessoas precisam ler evangelho. Né? Obviamente precisa de uma chave de leitura, mesmo que não saia, não tenha chave, vai ler, claramente aqui esse texto. É isso, Jesus disse, ganância é ruim. Não, mas o padre disse que é virtude. Espera aí, mas tem alguma coisa errada. O pastor ou o padre sabe mais do que Jesus? Nós estamos com um problema mais sério com o cristianismo, né? Jung, se fizéssemos uma leitura fundamentalista dessa passagem, a frase permanece a mesma: Isso sim, é. cuidado com qualquer tipo de Eu disse ganância. ganância. Bem, esse é um tema fundamental da nossa época e a gente precisa refletir melhor sobre isso. Agradeço, Jung, a sua disponibilidade pela nossa reflexão e quem nos acompanhou até aqui, compartilha nosso vídeo com outras pessoas, se inscreve no nosso canal, põe seu comentário aqui logo na apresentação e tudo isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Um abraço, Jung. Tchau, tchau. Até Então, mais, tchau. gente. Boa semana. Tchau.